Presidente, a segunda é preliminar, diz respeito à competência tanto do Supremo Tribunal Federal e, em sendo do Supremo Tribunal Federal, há também a impugnação dessa primeira turma ser competente para o processo de julgamento, e se pede, como da tribuna, vários advogados reiteraram um pedido para que o julgamento fosse feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui, presidente, não assiste razão, ao meu ver, às defesas, primeiro em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Colocou? Nós até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direitos. As outras, entre 11 anos e 6 meses e 17 anos e 6 meses. Condenados a penas de 17 anos, 43 dos 497 condenados, menos de 10%, e aí porque a culpabilidade devidamente comprovada na dosimetria da pena demonstrava maior gravidade. Agora, o importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres
32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. E, presidente, retornando à preliminar, nessas 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal, sempre era uma preliminar, o Supremo reafirmou a sua competência. Foram 1.326 ações penais, sendo algumas já 266 com trânsito em julgado, outras esperando os embargos e outras denúncias recebidas. 1.326 ações que o plenário do Supremo, antes da mudança regimental, recebeu, processou e condenou ou absolveu e julgou, entendendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da emenda regimental número 59, em 18 de dezembro de 2023, e aí se alterou a competência penal, em regra, para as turmas, e à época, por 10 votos a 1, é importante que se diga, o eminente ministro Luiz Fux, que havia, quando o presidente proposto a alteração para retorno ao plenário, votou pela manutenção do plenário, e todos os demais ministros, todos os demais 10 ministros votaram a favor dessa alteração regimental. A partir daí, todas as denúncias, sejam dos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, sejam de outros casos, todas as denúncias passaram a ser oferecidas pela Procuradoria-Geral da República nas turmas. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8 de janeiro. E por que isso? Porque fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia, nenhum órgão do Supremo, seja a primeira turma, seja a segunda turma, seja o plenário, uma vez que isso é prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da República, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos. Eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Até porque, como salientei, nas primeiras 3 ações penais que fixaram a competência do Supremo Tribunal Federal, as ações penais 1060, 1502 e 1183, fixei que a responsabilização legal de todos os autores e partícipes de inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito que culminaram com as condutas golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, deve ser realizado com absoluto respeito aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, sem qualquer distinção. E salientei ainda a época, acompanhado pela ampla maioria do plenário, sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. E isso porque as garantias fundamentais aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, diferentemente do que ocorria nas constituições anteriores, essas garantias foram incorporadas no texto constitucional. O que diz o princípio do juiz natural? Que todos têm o direito de serem processados e julgados pelo juiz cujas regras prévias de distribuição determina. Quais as regras prévias de distribuição em relação a essa denúncia? As regras prévias de definição de competência são aquelas fixadas
pela alteração regimental realizada em 18 de dezembro de 2023, que alterou o artigo 9º, inciso 1º, letra L, do nosso regimento interno, fixando as turmas. Qualquer tratamento diferenciado ao presente caso seria um tratamento diferenciado em relação a 168 processos de julgamento já realizados, somente no caso do dia 8. E por que digo isso somente no caso do dia 8? Porque, presidente, as turmas já vêm analisando e em preliminares refutando isso em outros casos. Nós mesmos aqui, a primeira turma, além desses 168 casos, nós afastamos a preliminar de incompetência da turma. Em casos importantes, também afastamos a preliminar em relação ao caso, todos se recordam, da deputada federal Carla Zambelli, a PET 11626, onde recebemos a denúncia dia 29/5/2024, do deputado federal Domingos Brazão, inquérito 4954, que recebemos em 21/6/2024, a queixa-crime em relação ao senador Sérgio Moro, na verdade, a denúncia em relação ao senador Sérgio Moro, recebemos 6/9/2024, recentemente, de relatoria de Vossa Excelência, também recebemos a denúncia em relação aos deputados federais Josimar Cunha Rodrigues, Gil Denemir de Lima Souza e João Bosco Costa, agora, dia 18/3/2025. Da mesma forma, a segunda turma. A segunda turma afasta essa alegação de incompetência da turma, que seria o plenário, e o fez também recentemente, no dia 17/9/2024, ao receber denúncia e aplicar a emenda regimental 59 em relação ao deputado federal João Carlos Paulilo Bacelar Filho. Então, presidente, de um lado, em 1.494 ações, reafirmamos que é competência do Supremo Tribunal Federal e não da primeira instância. De outro lado, desde 18 de dezembro de 2023, tanto a primeira quanto a segunda turmas vem reafirmando em vários casos, e nós aqui, somente nos casos do dia 8, 168 recebimentos de denúncia, fora outros casos que eu acabei de citar, competência das turmas. Competência, não há dúvida sobre a competência das turmas. Em relação ao Supremo, presidente, nem haveria necessidade, eu vou citar aqui só como um complemento, nem haveria necessidade de invocar a recente questão de ordem julgada no inquérito 4787, da contemporaneidade fato-mandato, algo que existia aqui no Supremo por décadas, depois foi alterado e retornou. No momento que se pratica o crime imputado pela Procuradoria-Geral da República, se o denunciado exercia um determinado mandato que tinha foro, prerrogativa de foro, mesmo que ele venha a perder esse mandato, ou se encerre esse mandato, a sequência. O que vale é aquele momento, a contemporaneidade, a perpetuação, a perpetuatio jurisdictionis, o que poderia, inclusive, ser aplicado ao presente caso, porque os denunciados Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeira Pereira, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira exerciam cargos que tinham prerrogativa de foro. Mas, repito, não há nem necessidade da análise dessa questão de ordem, porque nos casos referentes ao dia 8 de janeiro, em 1.494 ações, nós já confirmamos a competência da turma. E a partir da emenda regimental, em quase 2 centenas, somando 168 casos do dia 8 com outras denúncias recebidas, em quase 2 centenas de denúncias, também confirmamos que agora é competência em regra, competência da turma. Aqui, presidente, também gostaria de salientar que, em relação às defesas de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, essa questão, inclusive, estaria preclusa, porque ambas as defesas, em relação à arguição de incompetência dessa primeira turma, pois ambas as defesas já interpuseram agravos
regimentais, após a alteração regimental, interpuseram agravos regimentais contra decisões desse ministro relator, e todos os agravos regimentais foram julgados pela turma. Em nenhum momento, corretamente, em nenhum momento houve impugnação da competência da turma. Mas, aqui, em atenção a todas as defesas, eu reiterei todos esses argumentos para evitar que paire qualquer dúvida sobre a competência do Supremo Tribunal Federal e, especificamente, em relação à competência da turma. Mas ainda há dois argumentos que são levantados aqui em relação a essa competência. Um argumento em relação à defesa de Anderson Gustavo Torres, alegando algo também que já é pacificado, não só no Brasil, mas no direito comparado, alegando que atribuir o julgamento, seja a turma, seja o plenário, seria suprimir o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. E isso seria afrontar a Constituição Federal. A Constituição, e é importante que isso se diga, a Constituição não prevê, em momento algum, o princípio do duplo grau de jurisdição. A Constituição prevê o princípio do devido processo legal, e a Constituição indica que a regra é que haja um duplo grau. E isso indica lá no artigo 92, porque prevê juiz de direito e Tribunal de Justiça, juiz federal e Tribunal Regional Federal, juiz do trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Mas, em todos os casos onde há previsão de prerrogativa de foro, como o órgão é colegiado, isso é importante também salientar, é que a ideia do duplo grau de jurisdição é que permita uma revisão de uma decisão monocrática por um órgão colegiado, nas hipóteses de prerrogativa de foro, quando o órgão já é colegiado, não existe, não se aplica o duplo grau de jurisdição, porque o órgão já é colegiado. Isso não é só, presidente, colegas, isso não é só no Brasil. O professor Canotilho aponta que é idêntica à previsão, no caso de Portugal, quando há essa prerrogativa, também no caso do direito alemão, quando há uma excepcional prerrogativa no Tribunal Constitucional Federal alemão. E o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa questão de algum tempo. Lá atrás, num acórdão de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e agora, recentemente também, presidente, e muito recentemente, dia 6 de dezembro de 2024, 6 de dezembro do ano passado, um acórdão de relatoria de Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, no ARI 133.0427, onde Vossa Excelência reafirma essa jurisprudência do Supremo Tribunal, essa jurisprudência da inexistência de ferimento a qualquer devido processo legal ou a duplo grau de jurisdição, quando haja prerrogativa de foro. Diz Vossa Excelência no acórdão que foi julgado de forma unânime por essa primeira turma. Abre aspas, não há, no caso concreto, ofensa à Constituição ou ao Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que, em razão de disposições constitucionais e legais expressas que lhes impõem por prerrogativa de função, o julgamento ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, e assim afasta a possibilidade de um duplo grau de jurisdição que se pedia no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, afasto também essa alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal pelo fato de não possibilitar um duplo grau de jurisdição. E, por fim, também, presidente, afasto aqui uma última argumentação da defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, que foi reiterado aqui na sustentação oral do advogado Celso Vilardi, sobre o argumento de que a competência seria do plenário em razão do denunciado ter exercido o cargo de presidente da República Federativa do Brasil à época dos fatos narrados. Então, o doutor Celso Vilardi argumenta subsidiariamente que
uma vez fixada a competência do Supremo, como à época ele era presidente, um dos denunciados, Jair Messias Bolsonaro, era presidente da República, deveria se manter o foro. Seria a exceção que o nosso regimento interno, no artigo 5º, estabelece. Presidente dos poderes, e aqui especificamente o chefe do Poder Executivo, ele deve ser processado e julgado no plenário. E por que isso? Há uma justificativa, obviamente, para a aprovação dessa regra regimental. Há uma motivação para isso. No tocante ao Poder Executivo, a expressa e excepcional, porque é uma exceção. Inclusive, mantivemos essa exceção na alteração regimental. Essa expressa e excepcional previsão de que a competência é do plenário para o chefe do Poder Executivo fundamenta-se na existência de um regime jurídico constitucional diferenciado a quem está exercendo a chefia de Estado e de governo. É uma previsão que decorre principalmente do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. O que prevê o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal? Que no caso de recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República ficará afastado do seu cargo, do exercício do seu cargo, por até 180 dias. Em virtude dessa sanção preliminar, o afastamento do cargo do presidente da República por até 180 dias, com o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal entende que, excepcionalmente, no caso de denúncia contra o presidente da República em exercício, é o plenário que é o órgão competente. Até porque, presidente, colegas, há também uma outra previsão. O Supremo Tribunal Federal só pode analisar a denúncia em face de um presidente da República se a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3. Ora, um ex-presidente da República precisa, para que o Supremo analise o oferecimento da denúncia pelo Procurador-Geral da República, precisa de autorização de 2/3 da Câmara? Não. Essa previsão de 2/3 e essa previsão do julgamento pelo plenário é exatamente para garantir um obstáculo maior para que o presidente da República, eventualmente, seja afastado do seu cargo por 180 dias. Quem é ex-presidente, obviamente, não pode ser afastado de algo que não exerce mais. Consequentemente, as razões da exceção do artigo 5º do nosso regimento interno, no seu inciso 1º, não se aplicam ao ex-presidente. Senhor presidente, apenas um esclarecimento no mundo dos fatos. Quando se processou essa mudança regimental, remetendo às turmas os julgamentos criminais, eu aqui não estava. Foi em 2023. E a proposta do eminente presidente foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, André Mendonça. A única ressalva foi do ministro Luiz Fux. Ou seja, nesta cadeira, existia uma possibilidade de uma vaga a ser provida por qualquer outro dos ilustres colegas da Corte. Então, não houve uma definição casuística quanto à primeira turma, tampouco da minha participação, até porque bastaria que um dos eminentes colegas da segunda turma tivesse pedido remoção, que eu aqui não estaria e não teria tido a oportunidade de aprender com os ilustres advogados, que os invejo na medida em que não tive ainda o privilégio de ocupar a tribuna do advogado do Supremo. O ainda fica por conta da minha natureza cristã. Acredito que depois dos 75 anos, Deus me dando vida, talvez estejamos juntos aqui. Já que o doutor Vilardi, o senador Demóstenes e todos
doutor Juca e todos os outros são bem mais jovens do que eu. Estaremos juntos aqui na tribuna. De modo, senhor presidente, que esta é uma definição que se conjuga exatamente com o princípio do juiz natural, como foi referido pelo eminente relator. E o princípio do juiz natural exige pré-constituição e estabilidade. Porque, se houver alteração de competências de acordo com o nome do eventual denunciado, ou de acordo com a cor da capa do processo, ou de acordo com a data, nós temos o risco de vulneração a outro princípio fundamental, conexo ao do juiz natural, qual seja o da isonomia. O eminente ministro Alexandre de Moraes lembrou, são milhares de julgamentos. Aliás, um dos ilustres advogados disse da tribuna com correção: os fatos são idênticos. E é por isto mesmo que o julgamento deve permanecer na primeira turma, porque é esta competência que deriva do princípio do juiz natural e garante a congruência interna no julgamento e, portanto, a igualdade de todos perante a lei. Então, diferente do que daqui da colar se argumenta, não apenas é o certo cumprir a emenda regimental de 2023. Além disso, seria errado, nesse momento, deslocamentos ad hoc, na medida em que a previsão regimental pode haver afetação ao plenário? Sim, desde que haja uma questão jurídica singular, relevante. Disso não se cuida. E se houvesse, eventualmente, esse deslocamento, que obviamente não é o caso, sacrificar-se-ia o princípio do juiz natural, por-se-ia em risco o princípio da isonomia, e por isso mesmo penso que o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, lembra as balizas pelas quais, simultaneamente, deve-se firmar a competência da primeira turma, juízo pré-constituído e que já exerceu essa competência em milhares de casos iguais, assim como também afastar os argumentos conducentes à elisão da competência do Supremo. Apenas uma nota relativa a esta temática do artigo 86, lembrar que, de fato, é um regime excepcional e, por isso mesmo, não comporta aplicação extensiva ou analógica. O artigo 86 se refere exclusivamente ao presidente da República, até por incompatibilidade lógica. Lá está dito que a Câmara autoriza, lá está dito que ao recebimento de uma denúncia, ao afastamento do titular do cargo. Então, até materialmente se evidencia que o artigo 86 é inaplicável para os fins de mudança da competência da primeira turma. Portanto, com essas breves considerações, acompanho o relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, egrégia turma. Senhor presidente, foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal.
O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois, a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, nosso professor de todos nós, dizia essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então, eu peço todas as vezes para acolher essa planilha. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu fiz o meu voto quanto a esta preliminar arguída com todas as razões expendidas pelas defesas, no sentido dos dois princípios que já foram aqui lembrados desde o voto do ministro relator, quais sejam o princípio do devido processo legal, que precisa de ser cumprido e que, portanto, observa uma norma, e a norma até aqui prevalecente, em que pese ter havido, no caso específico, da questão de se trazer ou não, ou de se manter ou não o foro de alguém que já teve foro e que deixou de ter, uma vez que já não mais exerce aquele cargo, e era isso que se discutia, no caso agora lembrado pelo eminente ministro Luiz Fux, e naquele caso também eu votei vencida. Entretanto, pelo princípio da colegialidade, o devido processo legal hoje determina que a norma que prevalece é esta, de que é competente este Supremo Tribunal Federal, é competente esta turma pela norma regimental que agora prevalece e, como eu digo sempre nos meus votos, ainda que vencida, quando eu sou vencida pelo princípio da colegialidade, e o plenário tendo decidido, o Supremo decidiu e eu acato, como nós fazemos acatar todos os que são julgados pelo Supremo, não seria diferente comigo. E, principalmente, no meu voto, que eu estou levando em consideração com ênfase, como fundamento, é o princípio da isonomia. Se nós julgamos todos os casos referentes aos mesmos fatos, como aqui já foi lembrado, nesta primeira turma, ou se teria nulidade de tudo que foi feito, e aí são de todos os processos que foram mostrados aqui, relatados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ou este caso passaria a ser agora um norte para que a gente desfaça tudo e volte a fazer, sendo que nós consideramos que era válido porque foi questionado,
foi respondido pelo plenário do Supremo, pela maioria, mas é o plenário e se a decisão for de um ministro, é o Supremo falando, se for de uma turma, é o Supremo falando, se for do plenário, muito mais é o Supremo falando. Razão pela qual, senhor presidente, com base, portanto, na competência que foi estabelecida por norma regimental e que está prevalecendo para todos os julgados referentes a esses mesmos fatos em todos os casos anteriores.